Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Caiu minha língua, louvado seja Deus. Eu me chamo Ladislau, mas os irmãos e amigos de caminhada me conhecem, me chamam de Lau. Sou casado com a Thaís há 7 anos e temos a graça de ter uma pequena Maria Alice de 2 anos. Sirvo no grupo de oração Rainha da Paz, que acontece todas as segundas-feiras, ali na igreja de Santo Agostinho, Santa Mônica, nas proximidades, do Caique, e acontece lá toda segunda a partir das 7 horas. Desde já, em nome de todo o grupo de oração, estendo o meu convite para juntos um dia vocês estarem lá conosco também, amém? E é com muita alegria, irmão, quando eu venho compartilhar da palavra. Fiquei muito feliz, porque esse grupo que eu sou suspeito para falar dele, o quanto que eu amo vocês em Cristo, e com esse tema maravilhoso que suscitou no coração dos irmãos, esse tema mensal, do aniversário, que foi famílias restauradas pelo poder do Espírito Santo. Então, ou seja, se você quer que a sua família seja de fato restaurada, tem que ter o poder do Espírito Santo, tem que ter o Espírito Santo na sua casa. Quem tem que mandar lá não é o paizão, não é a mamãe, não, é o Espírito Santo, amém? E hoje a gente precisa sair daqui, irmãos, sedentos a fazer a vontade de Deus, amém? E sobretudo, hoje a gente tem que sair daqui cheios, mas cheios ao ponto de transbordar. Por que transbordar? Cheios do Espírito Santo, eu quero dizer. Por que transbordar? Porque, irmão, talvez você está pensando, alguém da minha família não está aqui, mas se você sair daqui transbordando o Espírito Santo, na hora que chegar lá, o Espírito Santo pega ele, amém? E dando continuidade, você vai ver que tudo é ação do Espírito Santo. Que se você ver bem, na primeira semana, o tema que foi pregado é o perdão ressuscita as famílias. O perdão é uma graça que vem do Espírito Santo. Aí você vê, na semana passada, a importância do sacramento no ambiente familiar. O sacramento é tão importante, mas tão importante, mas sem o Espírito Santo, não dá, não rola. Fala para o mundo do lado, sem o Espírito Santo não vai dar. Não vai dar. E o tema que vamos partilhar hoje é o papel dos pais na educação dos filhos sobre a fé cristã. Amém? E foi perguntado no início do grupo, eu queria perguntar de novo: quem aqui é papai? Quem aqui é mamãe? Quem aqui tem um convívio com crianças? Então, se 1% da palavra que for pregada hoje vocês conseguirem colocar em prática, nós vamos povoar o céu, amém? Abre a tua Bíblia, quem trouxe a sua Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 22. Desde já pergunta para o irmão que está do lado: cadê a sua Bíblia? 22, versículo 6. Tá, glória. Amém? Quem não tiver a Bíblia, glória, Senhor. Quem não tiver a Bíblia e puder prestar para o irmão do lado que está sem a Bíblia, que irmão, eita glória, aí você partilha do irmão, porque Santo Irineu já vai dizer que quando eu rezo, eu falo com Deus, mas quando eu leio a Bíblia é o Cristo que fala comigo. Portanto, a importância da gente estar sempre armado da palavra, viu, meus irmãos? E na minha Bíblia vai dizer assim: ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Palavra do Senhor. Irmãos,
Para a gente entender melhor essa palavra, preciso explicar algumas coisinhas para vocês. Uma delas é que quem escreveu o livro de Provérbios é Salomão. Salomão, que é filho de Davi. E aí, se a gente vai, para você entender um pouquinho melhor, se a gente vai aqui em 1 Reis, no capítulo 2, não precisa pegar não, em casa vocês dá uma estudadinha neste livro. 1 Reis, no capítulo 2, vai dizer o seguinte: aproximando-se o fim de Davi, deu ele a seu filho Salomão as suas últimas instruções. Eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a terra. Sê corajoso e comporta-te como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus. Anda em seus caminhos, observa suas leis, seus mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos, tais como estão escritos na lei de Moisés. Desse modo serás bem-sucedido em tudo que fizeres e em tudo que empreenderes. Palavra do Senhor. Irmãos, veja bem, antes da gente chegar lá no Provérbios, veja bem, olha que lindo. Davi, prestes a morrer, ele chama seu filho, como se fosse: agora eu vou te dar a herança, filhão, agora eu vou te dar. Aí ele vai ter esses dias, vamos colocar nos dias atuais, vai ter dar o carro do ano, vai ter falar: ó filho, estou morrendo, mas casa X, Y é tudo sua, o iPhone 14 Pro Max, tem isso? Então, o que ele faz? Olha a última instrução no seu leito de morte: eu me vou, disse ele, pelo caminho que segue toda a vida. Sê corajoso e comporta-te como homem. Aí você pensa: mas como assim comportar-te como homem? Comportar-te como homem é guardar os preceitos do Senhor. Veja bem que ele pede para guardar os preceitos do Senhor, porque Davi sabe que ele é falho, assim como eu e você também somos falhos. É por isso que temos que fazer de tudo para os nossos filhos se espelhar em Deus, se espelhar em Jesus, se espelhar na vida dos santos, porque nós somos falhos. E aqui ele vai continuando, anda em seus caminhos, observa suas leis. Aí fora está cheio de lei, mas a primeira lei, uma casa católica, apostólica, romana, filho de Maria, tem que observar é as leis de Deus. E observando as leis, não só as leis de Deus, os mandamentos, observando os mandamentos, seus preceitos, seus ensinamentos. Aí, olha a chave de ouro que ele dá: desse modo serás bem sucedido em tudo que fizeres e em tudo que empreenderes. Aqui, automaticamente, eu imagino que Davi fez de jeito esse irmão, lá para o Novo Testamento, Mateus 6, versículo 33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Em outras traduções, uma Bíblia Peregrina vai dizer ainda assim, cara, eu acho bom: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e sua justiça, e o resto lhe será dado. Ou seja, isso aqui, os materiais que a gente tem, é resto. Temos que buscar primeiro aquilo que Deus quer para nós, a santidade. Temos que buscar sermos cheios do Espírito Santo. E eu estou falando para um monte de gente aqui que quer ser cheio do Espírito Santo, amém? Amém. Agora, vamos lá, aí você vai entender por quê. Porque Salomão, quando escreve o livro de Provérbios, nem filho ele tem. Por que ele escreve isso então? Talvez foi porque seu pai, no leito de morte, chega lá e fala: vem cá, filhão, deixa eu te ensinar o caminho, como está dizendo aqui na palavra. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir. Porque, como eu disse, como eu tinha falado do Mateus 6, infelizmente, muitos pais hoje, no seu leito de morte, talvez vai chegar perto do filho e vai falar: filho, eu quero que você forme nisso, eu quero que você seja doutor, eu quero que você seja aquilo. Não é ruim querer isso não, mas
buscar em primeiro lugar o reino de Deus. De que adianta seu filho ser doutor, mas não entrar no céu? De que adianta o seu filho ser o top 1 em tudo que faz, mas está imundo de pecado, porque você não ensinou o caminho? Porque não ensinou o caminho. E aqui, como ele vai dizer, ensinar a criança. Por que ele pede para ensinar a criança? Estudos dizem que de 0 a 12 anos é a idade mais fácil para gravar. Às vezes você vai pensar, eu tenho meu filho lá mais velho. Calma. Se você andar nos caminhos do Senhor, o Espírito Santo vai pegar ele. Porque Deus honra. Deus honra, amém? E só quem acredita que Deus honra, dá uma salva de palmas para Jesus. Continuando esse versículo maravilhoso, que ele vai dizer: mesmo quando envelhecer, ele não há de se afastar. Porque aqui, Salomão, já estando velho, não afastou. Por quê? Os ensinamentos que veio do pai. O pai ensinando, que ele devia guardar as leis, guardar os mandamentos. E sobretudo, viver esse primeiro mandamento. Porque eu sempre, na maioria das pregações que eu faço, eu sempre falo: se você cumprir o primeiro mandamento, meu irmão, os 9 já vêm tudo de brinde. Os 9 já vêm tudo de brinde. Se você amar a Deus sobre todas as coisas verdadeiramente, os 9 mandamentos, os outros vêm tudo de brinde. Porque eu duvido alguém que vai furtar, alguém que vai pecar contra a castidade, alguém que vai pecar e falar que ama a Deus sobre todas as coisas. Isso é gente sem o Espírito Santo. E como eu disse, como vocês confirmaram, eu estou falando aqui para a gente que está querendo ser cheio do Espírito Santo. Se já não está, porque o louvor foi maravilhoso. E continuando, quando eu fui fazer um estudo sobre essa palavra, sobre essa pregação, eu peguei alguns escritos de Santo Antônio Maria Claret. Santo Antônio Maria Claret, ele nos confia 3 situações que os pais devem fazer na educação dos filhos sobre a fé cristã. A primeira é a confiança de Deus na gente. Veja bem, esses nossos filhos, eu estou falando nosso porque eu creio que quem ainda não é, vai ser, no tempo certo, no tempo de Deus, amém? E ele diz que Deus nos confia esses filhos que Ele criou, e Ele redimiu, nem com ouro, nem com a prata, mas com seu sangue. Aleluia! Olha só, meus irmãos, olha o que Deus nos confia. Aí, ao invés de eu como se diz, colocar ele no caminho, ajudá-lo no caminho, eu vou perder tempo mostrando várias e várias outras situações que não agradam a Deus e que, sobretudo, o afasta de Deus. Por isso que Deus nos confia esses filhos para nutrirmos com o leite da sã doutrina e com o pão das virtudes. São João Paulo II vai dizer que a família é a base da sociedade, um lugar onde as pessoas aprendem pela primeira vez os valores que guiarão por toda a vida. Então veja bem, meu irmão, o seu filho tem que aprender a ser cristão primeiro na sua casa. Não é na escola, não é quando crescer no trabalho, é na sua casa. É com você, no dia a dia. E o segundo dever que ele diz é o dever dos pais, porque ele diz que os pais têm a obrigação de mostrar para os filhos que sem a observância dos preceitos divinos, eles não herdarão o céu. O seu filho tem que crescer sabendo isso. Se ele não observar os preceitos divinos, ele não vai herdar o céu. Ele não vai herdar o céu. E às vezes a gente olha para o lado, e vê como está uma situação triste hoje. E São João Paulo II também vai dizer: o futuro da humanidade passa pela família. Então, se está ruim hoje, porque famílias lá atrás falharam. Mas eu e você temos a chance, através da nossa família, através do nosso testemunho, mudar esse futuro. Pela graça de Deus, sendo cheios do Espírito Santo, clamando o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Sermos verdadeiramente batizados ao ponto
de cumprir mais uma das obrigações dos pais, que é fazer os filhos terem nojo do pecado. Os filhos têm que ter nojo do pecado. Uma rainha dizia a seu filho que preferia vê-lo morto do que pecando. Isso é amor. Isso é amor. Santa Rita de Cássia também. E dificilmente, se a sua família rezar mesmo, se a sua família rezar, São João da Cruz vai dizer que o demônio teme uma alma unida como teme o próprio demônio. Aí eu te pergunto: o demônio tem medo da sua família? É necessário o demônio de fato ter medo da nossa família e ver que na sua casa exala o Espírito Santo, exala o bom perfume do amor de Cristo. Porque sem o Espírito Santo, como a gente falou, não vai dar. E o terceiro, esse é o que muitas das vezes o pessoal dá um deslize. O pessoal quer algo para o filho, mas Santo Antônio Maria Claret nos ensina a força do exemplo. Muitas das vezes não vai adiantar você falar. Seu filho tem que olhar para você e ver que você é exemplo. Seu filho tem que olhar para você e ver que você é exemplo de Deus, exemplo de homem de Deus, exemplo de mulher de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você está pensando: meu filho está assim, assado. Santo Antônio Maria Claret vai dizer que os filhos são como espelhos postos diante do Pai. Por isso a gente tem que ser exemplo, sobretudo clamar o Espírito Santo nas nossas vidas. Se os pais são imagem de Jesus, os filhos refletirão Jesus. Se as mamães são imagem de Maria, através das virtudes, do amor por Cristo, da observância dos preceitos divinos, as filhas serão cópias de Maria. Até mesmo para as mulheres agora, hein? Provérbios 14, versículo 1: a mulher sensata edifica a tua casa. Se talvez alguém da tua família está deslizando, seja sensato, confie em Deus, busque ser cheia do Espírito Santo, porque a mulher sensata não só edifica a casa, mas restaura a família, amém? Pelo poder de Deus. E da mesma forma, que através da nossa ajuda, meus irmãos, do nosso exemplo, sobretudo, como eu disse, os filhos aprendem a falar, aprendem a se alimentar, aprendem a caminhar. Você tem menino pequeno, estão mentindo? Não. Através de você, está aprendendo a alimentar, através da irmã Stephanie também, está aprendendo a alimentar, está aprendendo a caminhar, as primeiras palavrinhas, certo? Só que, da mesma forma que eles aprendem isso, é através de vocês que o seu filho vai aprender. Se alimenta a santidade ou o pecado, se alimenta os vícios ou as virtudes. É através de nós. Por isso que temos que, como eu falei, tem que começar na gente, meus irmãos. Tem que começar na gente. Não adianta nada eu chegar lá na Maria Alice: ô Maria Alice, vamos rezar o terço, vamos rezar o terço. Ela olhar para mim e falar: papai, mas se eu rezar comigo, Pai Nosso, Ave Maria. Eu vou ter que olhar para mim mesmo, por espelho, e falar: chupa essa mão. Por isso a gente tem que ser exemplo de Jesus, Maria e José nas nossas casas. Por que Jesus, Maria e José? Você quer um homem mais justo, mais obediente que José? Castíssimo. Você quer uma mulher mais virtuosa e, sobretudo, que se entregou à vontade de Deus que Maria? Agora, você quer alguém mais chapado no Espírito Santo que Jesus? Esse aí, eita glória, cara. Então, meus irmãos, os filhos têm que olhar para nós. E quando eu digo filho, é como eu falei no início: as crianças que convivem com você têm que olhar para você e ver exemplos de homens e mulheres de Deus. Ver exemplos de homens e mulheres de Deus. Sabe por quê? Quando você não é exemplo de homens e mulheres de Deus, esses dias para trás eu vi duas notícias que, para mim que tem filho, eu fui embora, eu vi durante o trabalho, eu fui embora extremamente chateado. Dois exemplos bem rapidinho, porque o meu tempo está curto, glória a Deus. Primeiro exemplo de pais que não têm o Espírito Santo nem na porta.
Vocês devem conhecer um casalzinho famoso, Piquet e Shakira. O Piquet vai lá, apronta, faz adultério, não se arrepende, não busca conversão, não pede perdão. Aí que resultado? Separado. Aí ela resolve ir para Miami e ele fica na Espanha, que era onde eles moravam. Agora é o exemplo de pai. A justiça determina que ele vai ficar 10 dias com os filhos. Sabe o que pediu para a justiça, irmão? O juiz, diminui para 5 dias, está atrapalhando o nosso compromisso. Esse está buscando em primeiro lugar o reino de Deus. Esse está ensinando a criança o caminho que ela deve seguir. Ela está ensinando outro caminho. O salário do pecado é a morte. Olha a situação que nós chegamos, meus irmãos. E vou te falar, se for pensar em questão de materiais, bens financeiros, eles não precisam. Agora, quantos aí que talvez não tenham uma condição, vamos dizer assim, financeira, e mesmo assim deixa o filho todo dia jogado, mas porque quer mais, e está esquecendo disso aqui, ó. Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, para lá na frente você não ficar em dívida. E o outro caso, esse caso foi semana retrasada, um juizão, gente boa, só que não, lá na Pensilvânia liberou o Satan Club. Satan Club é para reunir nas escolas. Vai na escola, bobão, vou falar bobão porque o horário não permite falar outra coisa. Um bobão vai lá, se veste de demônio, as crianças sentam ao redor, no meio fica vários desenhos de rituais, já consagrando a criança ao demônio, e ali vai contando histórias. Aí você já imagina que tipo de história, né? Aí eu pergunto, na hora que eu vi, eu falei só, esse juiz, uma hora a conta vai chegar. Mas eu perguntei, cadê os papais e as mamães desses menininhos? Eles têm que ver que imagem triste. Você olha para os menininhos assim, tudo novinho, tipo assim, ó, a princesinha lindona assim. Eu fico assim, cadê os papais e mamães? Por quê? São pais que não estão cheios do Espírito Santo. São pais que talvez estão buscando muitas outras coisas, aí não tem tempo para ver o que o filho está aprendendo na escola. Aí não tem tempo. Por isso, meus irmãos, como eu disse, esse terceiro passo que Santo Antônio Maria Claret quer nos ensinar é através do exemplo. O exemplo, porque é através do seu exemplo que você vai arrastar os seus para a igreja. Vai ter dia que vai ser difícil arrastar? Vai, mas não desiste. Nossa padroeira da comunidade animal de gente serve, Santa Mônica, ela rezou 30 anos, isso que contaram, né? Porque eu acho que tem muito mais. Ela rezou 30 anos para o filho se converter. O filho era tudo de ruim que você pensar, tudo de ruim que você pensar. Demorou, mas quando a graça veio, ele virou santo, bispo, doutor da igreja, Santo Agostinho. Então, meus irmãos, se talvez você está lutando, está dando exemplo, está demorando, alguém da sua família que você reza para também buscar a Deus, você está demorando, calma. Você está demorando porque Deus está caprichando. Você está demorando porque Deus está caprichando. Não desista, e igual eu falei, busque a ser uma pessoa que transborde o Espírito Santo. Porque se você estiver transbordando, uma hora vai pegar quem está do lado. Se você estiver transbordando, uma hora vai pegar quem está do lado. Vamos rezar? Coloca a mão no seu coração, por favor. Repete comigo. Eis-me aqui, Senhor. Enche-me com teu Espírito. Enche-me ao ponto de transbordar. Pois se eu transbordar, a minha família será tocada pelo teu poder, pela tua ação. Senhor, sem o teu Espírito Santo,
não vamos conseguir cumprir verdadeiramente nosso dever como pai, nosso dever como tio, nosso dever como amigo. Por isso, Senhor, eu te peço, derrama sobre mim o teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e enche de meu coração. Agora, com as tuas palavras, o Senhor sabe que tem seu coração, vai se derramando, vai clamando o Espírito Santo na sua vida, irmão. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre a minha vida, Senhor. Me ajude a ser a cada dia, Pai, me ajude a ser cada dia, Pai, cheio do Espírito Santo, ao ponto de eu transportar o Espírito Santo na minha vida. Me ajude a ser um pai melhor. Venha, Espírito Santo de Deus, eu te clamo, eu te peço.